Fala turma, bom dia, tudo certo? Ó, deu uma falhada aqui, mas vamos lá. Pessoal, vamos para mais uma aula aí, tá? Nosso módulo 8 sobre HP12C, beleza? E hoje, galera, a gente vai falar sobre capitalização composta, certo? Então vamos ver como se faz os cálculos de capitalização composta na HP e fazer um breve resumo o que é capitalização composta, né? Então vamos lá. O que é capitalização composta, tá, pessoal? Os juros compostos são usados pelas instituições financeiras em praticamente todas suas operações, diferentemente dos juros simples. Nesse regime, os juros incidem sempre sobre o saldo anterior devedor, havendo, portanto, uma composição de juros, ok? Assim como na capitalização simples, o capital acrescido de juros compõe o valor futuro que nós chamamos de montante. A fórmula geral da capitalização composta varia de acordo com a quantidade de períodos da capitalização, formando o chamado fator de capitalização e constituindo o que chamamos de juro sobre juros. Pessoal, assim, ó, quando vocês ouvirem falar desse termo, capitalização composta, vocês só associem no seguinte: juro sobre juros, certo? É isso que significa capitalização composta, tá? E eu posso trazer aqui para vocês um exemplo bem prático, tá? Eu nem coloquei nos slides, mas eu vou falar para vocês tentarem raciocinar. O que nos traz benefício a capitalização composta e o que nos, vamos dizer que nos prejudica, tá? O termo e a prática de capitalização composta, tá? Primeiro, o que nos beneficia? Por exemplo, num investimento, tá, levando em consideração que capitalização composta é juros sobre juros, o tempo no investimento é o nosso aliado. Por quê? Porque quanto mais tempo tu deixar o teu dinheiro aplicado, tá? Mais tempo tu deixar ele para fazer com que ele renda. Nessa situação de juros sobre juros, os investimentos, tá, fazem sentido, entendeu? Fazem sentido tu ser beneficiado com isso, porque à medida que o tempo vai passando, os juros eles vão rendendo, juros sobre juros, e teu investimento vai crescendo, o teu capital vai crescendo, o valor que tu investiu, tá? O valor que tu investiu, ele vai crescendo, entendeu? Vai aumentando na questão da capitalização composta, de juros sobre juros, certo? Claro, né, pessoal, que existem alguns investimentos que podem dar errado, né? Dependendo da economia atual, economia global, enfim, mexe com várias coisas, né? Mas a probabilidade é que o investimento seja uma forma que a gente se beneficia da capitalização composta, dos juros sobre juros, certo? E o que a gente acaba sendo prejudicado? De qual forma a gente acaba sendo prejudicado pela capitalização composta? Por exemplo, quando a gente tira um empréstimo, certo? Por quê? Porque na capitalização composta, o empréstimo, ele é o quê? Ele é os juros sobre juros. Entenderam? Então, o cálculo, quando é feito um empréstimo, é dessa forma, pessoal. Então, o que vai acontecer? O empréstimo ele vai aumentando a cada parcela que eu aumentar. Por exemplo, eu quero... É diferente os juros, vocês podem notar, do empréstimo que eu faça de 10 vezes. Entenderam? Então, tentem ver, simular algum dia no banco de vocês ou na própria instituição financeira, tentem calcular o empréstimo que vocês querem fazer em 10 parcelas e outro em 20 parcelas. Então a capitalização composta
ocorre neste caso, galera, o juros sobre juros. Então, assim, no investimento, tá, ele nos beneficia. O tempo é nosso aliado, certo? Nos empréstimos, ele é, vamos dizer que o nosso inimigo, tá? O tempo é nosso inimigo também. Então, juros sobre juros é nosso inimigo, certo? Então, dois exemplos muito práticos, galera, para vocês levarem no dia a dia das suas finanças, certo? Então, vamos lá. Pulando agora, galera, falando um pouco sobre a nossa HP, tá? Que é o nosso principal assunto desse módulo. Da HP, galera, a gente utiliza as seguintes teclas para a gente fazer os cálculos de capitalização composta. Primeiro, a gente usa o N, tá? Que é o nosso período, o nosso tempo. O I, a gente vai calcular a nossa taxa de juros. O PV é o valor o valor presente, tá? O PMT a gente vai utilizar as parcelas para fazer as parcelas nos nossos cálculos. E o FV a gente vai utilizar o valor futuro, o valor montante, para a gente saber o valor montante. O CHS a gente vai utilizar para trocar o sinal de positivo para negativo ou de negativo para positivo. O EES, galera, tá? Uma coisa importante que eu vou falar para vocês mais à frente, que quando tem um C que estiver aqui na tela, tá? Quer dizer o quê? Quando a gente fizer cálculos com períodos quebrados, tá? É importante que vocês deixem ativado, tá? O C ali na tela, que significa o quê? Agora eu vou dar um exemplo logo a seguir. Significa que para os cálculos de capitalização composta, a gente tem que usar essa configuração e deixar o C ativo, tá? na tela, que quer dizer que a gente vai utilizar capitalização composta nos nossos cálculos, certo? Então vamos lá. Primeiro exemplo, galera, aqui ó. Suponha que você tenha disponível o valor de R$ 3.200 e resolveu realizar um investimento com rendimento de 0,79% ao mês. Após um ano, quanto você teria disponível? Galera, primeira coisa, o primeiro passo nosso, tá, é entender o que o problema está me pedindo, certo? Então vamos lá, ó, na capitalização composta, o que eu preciso? Eu tenho valor presente, eu tenho valor para investir? Tenho. O que é? Eu tenho os R$ 3.200. Valor presente eu tenho. Eu tenho a taxa de juros? Tenho, que é 0,79%. Eu tenho o tempo? Também tenho, porque ele está me pedindo aqui, ó, após um ano, tá? Então eu tenho um ano, de 12 meses. Aí o que me pede no final aqui, galera? Quanto você teria disponível? Após um ano, quanto você teria disponível? Então, o que o problema está me pedindo? O problema está me pedindo o valor futuro, certo? Então, assim, ó, valor futuro, valor presente, taxa de juros e tempo, é isso que eu tenho que checar se eu tenho um problema para resolver. Então, o que está me faltando nesse problema? O que o problema está me pedindo? Ele está me pedindo o valor montante, o valor futuro do rendimento. Quanto que eu vou ter daqui a um ano? Beleza? Então, vamos lá. Vamos puxar a nossa HP aqui, ó. Tá? Primeira coisa, zerar HP, FREG. Tá? Segunda coisa, galera, vamos configurar ela para casas decimais. F2, para duas casas decimais. Duas casas decimais. Então vamos lá. Insira 3.200 e pressione CHS e PV. Vamos lá. 13.200 CHS. Pessoal, por que eu tô teclando CHS nesse exemplo aqui?
Porque sempre quando for saída de capital, saída de caixa, eu vou teclar CHS porque está saindo o meu capital. É saída de caixa. Então, o valor que eu tinha positivo, 3.200, está saindo. Então, o que eu vou fazer? Então, se tornou menos 13.200. É de saída. Então, por isso que eu estou teclando o CHS. Troca de sinal. Lembram? Então, de saída de capital, CHS. E, ao mesmo tempo, é o meu valor que eu investi, o meu valor presente, tá? IPV. Certo? Insira os juros de 0,79 e pressione a tecla I. Ó, 0,79, a tecla I. Certo? Insira o tempo de operação, que são o quê? 1 ano, então são 12 meses, ó, 12N, ok? E o que o problema está me pedindo? O problema está me pedindo o valor futuro, então é o que? FV. Então o que vai dar? 3.516,89. Então aqui, após 1 ano, quanto você teria disponível? 3.516,89. Certo, galera? Então, nesse exemplo, a gente resolveu o problema futuro. O problema estava me pedindo o valor futuro, tá? Vamos para o próximo. Suponha que após 1 ano você resgatou um investimento no valor de 3.516,89. A taxa de juros de 0,79% ao mês. Qual foi o valor investido? Então vamos lá, galera. Tenho taxa de juros? Tenho. Tenho valor futuro? Tenho. Tá? Ali, ó, resgatou valor futuro, resgatou um investimento no valor de 3.516,89. Tenho tempo? Tenho, que é 1 ano. Né? O que está me faltando aí? Está me faltando o valor presente, certo? Então, nesse problema, a gente vai resolver o valor presente, que é o que o problema está me pedindo. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui a nossa HP. Vamos zerar HP, tá? FREG, configurar ela para 2 casas decimais, certo? E vamos lá. Insira 3.516,89, que é o nosso valor futuro. Então vamos lá. 3.516, tá? Ponto 89, tá? E valor futuro, certo? Insira os juros de 0,79 e pressione o I. 0,79 e o I. Por que o I, galera? Porque é a tecla que calcula na composição, na capitalização composta, o nosso juros, tá? E o que está me pedindo? Está me pedindo o valor presente. O que eu vou fazer? Pressione a tecla PV para calcular o valor presente. Então eu venho PV. Deu o valor de 3.000... Não, desculpa que eu fiz errado aqui. Vamos de novo, só um pouquinho. FREG, tá? 2 casas decimais. Vamos lá. Insira 3.516,89, tá? Esse é o nosso valor futuro. Insira os juros de 0,79 e pressione o I. 0,79 e o I, tá? Insira o tempo da operação, que é 1 ano, 12, e o N, certo? E pressiona a PV, que é o nosso valor presente. Então, o que vai dar? Vai dar menos 3.200, galera, certo? Por quê? Porque lá no começo, o que eu fiz? Eu estava, no começo, eu coloquei o CHS como saída de caixa. E agora, como é o valor presente, tá? Como é o valor presente de saída, ele vai me dar o resultado, tá? De menos 3.200,
certo? Então, como foi uma saída de caixa, um valor presente, ele me dá o sinal negativo por causa disso. Entenderam? Só uma correção. Eu falei que no começo eu coloquei o CHS, o menos ali, mas foi no exemplo anterior, tá? Nesse não foi. Então, aqui, ó, quando ele dá o sinal negativo, é porque é um valor presente. É um valor de saída de caixa, tá? Só deu esse tic-teco aí na mente, mas tá tudo certo, beleza? Entenderam? Então, mais um exemplo, beleza? Então, vamos lá. Terceiro exemplo, galera. Você tem disponível o valor de 3.200 e realizou um investimento com rendimento de 0,79 ao mês. Após certo período, resgatou o valor final de 3.516,89. Por quanto tempo o valor permaneceu investido? Então aqui, galera, vamos lá. Valor presente eu tenho? Tenho. Valor a ser investido, 13.200, tá? A taxa de juros eu tenho? Tenho, 0,79. Eu tenho o valor final, o valor montante, valor futuro do que rendeu toda essa aplicação? Tenho. Então, o que ele está me pedindo? Ele está me pedindo o tempo, está me pedindo o período, certo? Então, esse exemplo, ele está me pedindo o tempo. Por quanto tempo o valor permaneceu investido? Então, vamos lá, vamos calcular o tempo, tá? Puxa HP para cá, limpa HP, FREG, configura para duas casas decimais e vamos lá. Insira 13.200, tá? Por que eu vou teclar CHS? Porque é saída de caixa, tá? CHS PV, valor presente. Insira a taxa de juros 0,79 e a tecla I, que é a de juros, 0,79I, tá? Na sequência, insira 3.516,89, que é o valor futuro. 3.516,89, valor futuro, tá? E o que está me pedindo? Está me pedindo o tempo. Então, eu vou lá na tecla N, que é o que está me faltando, que é o tempo, período. Então, o que deu? Deu 12. Deu 1 ano, 12 meses. Beleza? Então, o problema estava me pedindo o tempo, e aí foi o que a gente achou. 12 meses referente a 1 ano. Certo? Vamos lá. Mais um exemplo. Você tem disponível o valor de 13.200 e resolveu investir por 12 meses, obtendo o valor de 3.516,89. Qual foi a taxa mensal de juros aplicada? Galera, o que o problema está nos pedindo? Tem o valor presente? Tenho. Tem o valor futuro? Tenho, que é o 3.516,49. Tenho o tempo? Tenho. O que está me pedindo? Está me pedindo a taxa de juros. Qual foi a taxa mensal de juros aplicada? Vamos lá, bora lá, puxa HP, tá? 0 HP, FREG, configura para duas casas decimais e bora. Tá? Insira 13.200. 13.200. Por que eu vou teclar a tecla CHS? Porque é saída de caixa. Saída de caixa, CHS PV, valor presente. Insira o período 12, pressione N. 12 que é o tempo, que é o nosso N, tá? Opa, pera aí. Só um pouquinho. 12N, tá? Insira o valor final de 3.516,89. 3.516, tá? Com 8, 9. E é o nosso valor futuro, certo? E o que eu estou procurando? Estou procurando a nossa taxa de juros. Então, eu vou lá, tecla I, que é o quê? 0,79%, né? Que
a gente estava procurando no problema. Qual foi a taxa mensal de juros aplicada? 0,79%. Beleza? Então, mais um problema resolvido. Vamos para o último. Você adquiriu um empréstimo de 3.200 para o pagamento em um ano e taxa de juros de 0,79% ao mês. Qual será o valor das parcelas? Aí, galera, agora a gente vai utilizar outra tecla que a gente não usou ainda. E só fazendo um adendo, sobre parcelas, nos outros módulos a seguir, a gente vai entrar mais a fundo sobre parcelas, tá bom? Então não se assustem. Então o que ele está me pedindo aqui, galera? Nitidamente, qual será o valor das parcelas desse empréstimo? Então vamos lá. Puxa HP, tá? FREG, configura ela para duas casas decimais e vamos lá. Insira 13.200, saída de caixa. Então o que eu tenho que fazer? CHSPV, tá? Insira o período, que são 12, que é o tempo, tá? Insira a taxa de juros, que é 0,79, 0,79 e tecla no I. Pressione a tecla para calcular a parcela PMT. Lembram que eu falei logo no começo? PMT nos traz as parcelas que a gente precisa em resolver o problema, que pedir parcela. Então ele está me pedindo parcela, o valor da parcela, eu venho em PMT. PMT vai... Não, peraí que está errado, só um pouquinho, vamos lá. FREG, F2, tá? 13.200, que é o nosso capital inicial. Peraí que tá dando... Não tá teclando direito, só um pouquinho. FREG, tá. Vamos começar de novo. Duas casas decimais. 13.200. Certo? CHSPV. O tempo, 12. 12. Certo? O I, que é o 0,79, que é a nossa taxa de juros. 0,79. O I, certo? E o que eu faço para calcular a parcela PMT? Então, deu 280,56. Qual será o valor das parcelas? 280,56. Certo, galera? Então, é assim que a gente desbrava, é assim que a gente desenrola a capitalização composta. Certo, pessoal? Facinho, facinho, galera. A HP, ela já nos dá o atalho. Então, galera, é só praticar, fazer exercícios, tentar bolar ali, colocar dessa mesma forma que eu fiz para vocês aqui, fazer outros exemplos com os outros números. Então, isso vai fazer com que no dia a dia vocês tenham a prática na HP mais aguçada, certo? Beleza? Então, galera, é isso aí, mais uma aulinha, valeu, show de bola, e seguimos aí na nossa maratona sobre o CEA, certo? Valeu!